Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Linguagem. Esse vídeo aqui é absolutamente fundamental para você que quer mandar muito bem no Enem, mas tem dificuldade com interpretação de textos visuais. Tem dificuldade naquelas questões em que aparece não só um texto com palavras, mas também aparece uma imagem ali. E para a gente trabalhar com isso, vamos dar uma olhadinha em duas questões que já apareceram recentemente no Enem. Então, olha só para essa questão da prova Rosa de 2017 do Enem. Era a questão de número 12. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Né? A referência é a revista Bolsa, 1986, em Carrascosa, J.A., a evolução do texto publicitário, a associação de palavras como elementos de sedução na publicidade, São Paulo, Futura, 1999, adaptado. Então você tem aqui um cartaz publicitário, tá? De uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa a. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. C. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. D. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura e construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Legal. Então, né, a gente tem aqui uma imagem e seria muito interessante você perceber que a imagem toma conta quase que de todo o cartaz, né? Então, se você olhar aqui a proporção que você tem imagem para aquilo que é texto verbal, né? Cara, essa imagem é muito importante. Então, a minha sugestão é para que você dê atenção justamente ao tamanho, à proporção da imagem com relação ao texto verbal e veja, né? O que é que a gente tem aqui nessa floresta que aparece desse tamanhão, né? Olha só, você vai notar que essa floresta, né? É uma floresta em que você não tem, digamos assim, as árvores dispostas aleatoriamente, né? Dispostas da forma como elas estão na Mata Atlântica, como elas estão na Floresta Amazônica. O que que essa floresta aqui, né? Se você olhar, as árvores estão todas assim paralelas, né? Equidistantes. Cara, isso não é uma floresta natural, né? Isso aqui é uma floresta de replantio. Então, olha que interessante. O que que o examinador está fazendo aqui com a gente, né? Ele chama a nossa atenção para essa floresta aqui. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Quer dizer, é dessa floresta de replantio, de reflorestamento. Então, olha, a gente aqui não destrói a natureza. Aqui a gente cuida, a gente vela, né, pela natureza. Então, você não vai ter papel aqui produzido com mata nativa. Todo o papel é proveniente do nosso parque de reflorestamento e é por isso que há uma imagem aqui, né? Há uma ideia aqui a ser trazida para o leitor. Qual é a ideia? A ideia de que, nossa, gente, é uma empresa sustentável. Tá? Então, justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura, tipo, vale a pena destruir o ambiente, né? Afinal, a gente prolifera a cultura. Não, não, né? Não tem nada a ver. Muito pelo contrário.
Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. Espera aí, né? Tudo bem, legal, o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, né? Belezura, são obras aí do catálogo, digamos assim, né? Do acervo mundial, mas, cara, e o elemento visual? Essa alternativa descarta ele, né? Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Também a ideia não é essa sedução por aí, né? Porque não basta simplesmente produzir literatura universal, né? É importante que você considere a imagem, olha o tamanho da imagem no cartaz. Uma reflexão sobre a preservação ambiental, isso é verdade. Ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura, tipo assim, olha, né, o, sei lá, o pai, né, do João e Maria desmata, né, então, não, cara, para com isso, nada a ver. Veja que a alternativa correta brilha diante dos seus olhos, né? Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente a uma palavra muito importante aqui, né? Então, assim, pelo menos os caras alegam, né, que esse trabalho é sustentável. Então, de novo, né, olha para o tamanho da imagem, olha para as proporções, tá, com relação ao cartaz. Também seguindo essa mesma linha, eu queria que você olhasse comigo essa questão aqui da prova rosa de 2018. Tá? Deixa eu dar mais uma vez um zoom aqui para a gente conseguir enxergar legal, né? Então tá, campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres, né? 3 mulheres aqui. E aí, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Tá? Então ligue aí 180, não silencie, o governo do estado está ao seu lado. Né? Telefone Lilás 0800 541 0803. Transurb está disponível nesse endereço aí. Beleza. Então, nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a indicação de diversos canais de atendimento, divulgação do Centro de Defesa da Mulher, informação sobre a duração da campanha, apresentação de diversos apoiadores, utilização da imagem das 3 mulheres. Ó, volta para cá, dá uma olhadinha comigo. Pense na proporção do texto. Isso aqui é um cartaz, né? Como eu disse, os cartazes são muito recorrentes. Os cartazes vão ter um elemento visual e um elemento verbal. Se você pensar, essas mulheres aqui, ó, estão ocupando 50% do cartaz, né? Então, 50% do texto que você tem é, né, a presença dessas mulheres. E o que essas mulheres estão fazendo aí? Bom, uma tá tapando os olhos, a outra a boca, a outra os ouvidos. Então elas estão como aqueles macaquinhos orientais, né? Aqueles macaquinhos que um finge que não vê, o outro não pode falar e o outro não pode ouvir. Né? Então, aqueles 3 macaquinhos orientais estão sendo reproduzidos aqui no comportamento dessas mulheres. Então, olha, outra dica super importante, tá? A imagem que você tem ou concorda com o texto ou discorda dele. Né? Então, a imagem que você tem serve para ilustrar aquilo que está sendo dito texto ou para se confrontar com aquilo que está ali no elemento verbal, tá? No caso lá da nossa questão anterior, você tinha, né, um elemento visual ali que concordava com o texto verbal. Aqui você tem um elemento visual que discorda, porque é como se tivesse escrito, viu? Você, mulher, não faça como essas 3 aqui.
né? Não finja que não é com você, né? Não finja que você não pode ver, que você não pode falar, que você não pode ouvir. Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, né? Então, aqui há um contra-exemplo, né? Então, junto com a linguagem verbal, junto com os verbos no imperativo, olha lá, você tem, né, rompa, você tem denuncie, você tem ligue, né? Não silencie, imperativo negativo aqui pequenininho. Então, além desses elementos que tentam te convencer, né, a denunciar, o que é que você tem? O contra-exemplo das mulheres, tá? Então, é exatamente isso que faz a gente assinalar a alternativa e novamente, né? Então tá aqui a utilização da imagem das três mulheres é absolutamente fundamental para esse texto. Obrigado por me assistir até aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no Questão de Linguagem, se inscreva para ter acesso sempre a conteúdo desse tipo. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.